Olha, você me perguntou se existe casa mal assombrada, não é? O termo casa mal assombrada, repare bem, assombrada de forma negativa. É antigo esse termo. Existem pessoas que até hoje usam esse termo. Existem pessoas até hoje que falam esse termo, mas nunca buscaram de fato se interrogar o que significa isto. Existe um filme que mostra com muita clareza essa realidade. Chama-se Os Outros. É um filme antigo, antigo para a nossa era, né? Que tudo de ontem é antigo. É muito forte, mas que mostra com clareza os outros. Os outros aí vai no significado dos espíritos, né? Os outros, os demais. Do ponto de vista espírita, nós não usamos esse termo de casa mal assombrada, porque nós sabemos que muitos espíritos circulam conosco dentro da nossa casa. Sim, espíritos amigos, espíritos que não são amigos, espíritos inimigos, espírito de toda a ordem. Porque o espírito, quando ele perde o corpo, ele, 99% dos casos, ele permanece na Terra e, via de regra, permanece nos seus hábitos comuns. Então, em nossa casa, caminham conosco, sentam à mesa conosco, muitas vezes dormem conosco e por aí em diante. Depende muito da questão moral. Lembre que eu digo sempre que a gente fala muito sobre a questão moral. Então, existem espíritos que permanecem conosco, convivendo dia a dia, porque não tem nenhum tipo de discernimento ou esclarecimento sobre o que deveriam fazer. Então, casa mal assombrada, ainda ontem me perguntaram como é que um espírito entra no corpo do outro para falar ou para escrever. Olha, eu expliquei, o espírito não entra no corpo do outro, ele se aproxima do outro, do homem ou da mulher, e nessa proximidade ele faz uma comunicação, uma interface que é chamada de interface mediúnica, vamos usar esse termo aí. Eu estou criando esse termo agora. Mas isso é que acontece, ele não entra no corpo. Se eu sou nessa vida, nessa existência, melhor dizendo, o titular desse corpo, ninguém mais entra aqui, só eu. Quando eles querem se comunicar comigo, eles se aproximam e há uma interface com aquilo que nós falamos semana passada, que é sobre o perispírito. Lembra disso? Então, o perispírito é que faz a interface com o espírito sem o corpo. Então, o espírito sem o corpo, ele faz a interface com o perispírito do outro, tenha corpo ou não tenha corpo. Porque na espiritualidade, no mais além, também existe a mediunidade, existe essa interface. Casa mal assombrada não existe, nós sabemos que são os espíritos ou amigos ou inimigos ou que estão conosco ali. Agora é importante lembrar o seguinte, e foi por esse motivo que veio essa pergunta. O rapaz me disse assim: olha, Vandilson, o controle remoto da minha televisão vibrou igual vibra um celular. É possível? Digo, bom, teria que ser feita uma análise profunda se você não está tendo algum tipo de sensação, né?
periférica, de nervo periférico, que tenha sentido. Mas, para acabar a discussão, eu disse, é possível sim. Tudo na vida é possível de acontecer. Como é que faz um espírito para fazer vibrar um controle remoto de uma televisão? Eu não sei quais são os mecanismos, mas eu sei do que é que ele se utiliza. Quando nós estamos dormindo, deitados, eu, você, todos nós, sai do nosso orifício, nariz, boca e ouvido, sai uma espécie de uma espumazinha branca. Isso é chamado de ectoplasma. Então, os espíritos que não têm corpo pegam esse ectoplasma e eles sabem manipular esse fluido, e com esse ectoplasma, digamos que ele faça uma mãozinha, um apoio, e aí ele pode chegar em algum lugar com essa mãozinha de ectoplasma e fazer mexer um relógio, fazer mexer um abajur, derrubar um celular no chão, fazer qualquer coisa. Ele utiliza do ectoplasma, que somente nós que temos corpo físico é quem produzimos esse ectoplasma. Espírito sem corpo, ele não produz ectoplasma. Então nós que temos o corpo físico, quando estamos dormindo, e apenas quando estamos dormindo, nós produzimos parece uma gase. Depois você consulta aqui em alguma plataforma dessas, ectoplasma, que vocês vão ver ao vivo. Inclusive existem vídeos, né, que mostram isso. É assim que os espíritos se materializam, através de um ectoplasma de um outro espírito, sendo que esse outro espírito tem que ter corpo. Então, nosso querido amigo Chico Xavier, ele fazia sessões de materialização de espíritos, se concentrando, entrando em transe profundo, e doava ectoplasma. Ou um outro médium muito famoso, chamado de Peixotinho, aqui no Brasil, Peixotinho, foi considerado o maior médium brasileiro de efeitos físicos. Ele produziu o ectoplasma e, através da mediunidade de Chico Xavier, esses espíritos eram atraídos, se materializavam, viravam gente de corpo, às vezes até se cortava o cabelo e guardava o resto do cabelo, e o espírito depois se desfaz e o cabelo fica. Então o nome disso chama-se fenômeno de efeito físico, que já foi feito nos anos 1900, 1930. Isso para o espiritismo hoje já não é mais necessário ser feito. Agora, é uma área do espiritismo que a gente estuda muito pouco. Existe um livro chamado Ectoplasma, as últimas descobertas de um médico, ectoplasma, descobertas de um médico, alguma coisa assim, descoberta de um médico, vocês procuram que vocês encontram, que vocês vão compreender. Esse médico fez durante alguns anos, 20 anos, trabalhos no hospital, lá no Rio Grande do Sul. Ele fez trabalhos com ectoplasma, avaliações, análises, que vale a pena você compreender. Você já entende de espírito, já entende de perispírito, e agora você vai entender de ectoplasma, que é isso que é produzido por nós que temos corpo. Por que quando estamos dormindo? Porque nós estamos num transe. É bom que se diga isso para que a gente fique muito claro. Durante o dia nós estamos em atividade, nós não produzimos ectoplasma. Durante a noite, produzimos quando estamos dormindo.
e aí vem um transe que a gente também não entende como, e o corpo físico produz o ectoplasma. E consta também na literatura que esse ectoplasma, que é uma chamada energia animal, ela é utilizada pela espiritualidade maior para a recomposição de corpos que porventura foram danificados, corpos aí entenda, corpos perispirituais, perispírito, que foram danificados em determinados acidentes. Puxa vida, eu não sabia disso, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe sobre a nosso respeito, né? Que a gente fica se preocupando outras vezes com tantas coisas que não vão para lugar algum, né? Então, a minha sugestão para você, estude o Espiritismo, estude o Espiritismo. Você vai agradecer a você mesmo algum dia em sua bendita vida. No que eu puder ser útil, lógico, eu estou aqui, posso dirimir algumas dúvidas. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração. Muita paz, muita paz.